E nesta ocasião eu gostaria de compartilhar um texto da parte de Jesus Cristo, Senhor nosso, Deus nosso, que se encontra em João, capítulo 15, apenas os versículos 9 e 10. Vamos então nos pautar neste texto bastante significativo, que fala sobre essa união íntima entre Jesus e os crentes. Apenas o versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Que Deus, portanto, desde já abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Amados irmãos queridos que estão nos acompanhando pela internet, nós queremos tratar sobre o tema Permaneça em Cristo Jesus. Muitas pessoas falam que, num determinado momento de sua vida, tomaram uma decisão real e pessoal com a pessoa de Cristo Jesus, porém ficou bastante tempo fora da presença de Deus, consequentemente fora da igreja, e graças ao Senhor pôde voltar para a casa do Pai, ser restaurado pelo poder de Deus, mas perdeu muitas coisas espirituais, muitas bênçãos espirituais foram deixadas de lado e não apropriadas por conta desse não permanecimento, o fato de não dar continuidade ao relacionamento com Deus. Eu já disse aqui que o relacionamento com Deus deve ser íntimo, profundo e duradouro. E qual é a duração? A vida inteira. Quem aceita Cristo Jesus deve estar ligado à videira. Diz a palavra de Deus que Jesus é a videira verdadeira e nós somos o quê? Os ramos, e por isso devemos permanecer no Senhor. Isto explica por si só o tema desta noite: permaneça em Cristo Jesus. Quando a gente atenta para a parte final do versículo de número 9, nos diz assim: permanecei no meu amor. Quero apenas tratar dois tópicos apenas. O primeiro é este, na parte final: permanecei no meu amor, disse Jesus. A nossa permanência contínua na videira verdadeira deve significar o quê? Habitar no amor de Jesus. Permanecei no meu amor. Esse permanecer é justamente isto, é habitar, é morar, é fazer com que a gente venha estar permanentemente fazendo desse amor, nessa esfera de amor, a nossa moradia, a nossa habitação, portanto, a nossa permanência nesse amor que é também a expressão do amor de Deus para conosco. Tem algumas características de uma vida profunda com Cristo Jesus. Por exemplo, eu quero citar 3 características. A crença de que o nosso relacionamento com o Senhor deve ser não apenas real, mas também contínuo, ele tem que ser duradouro, e a gente precisa aprender uma coisa com Jesus: nós temos que crer piamente que pode ser uma realidade na nossa vida. Às vezes as pessoas falam do amor de Deus como se fosse algo muito distante, algo além da possibilidade humana, mas precisamos ter fé, ainda que seja uma fé diminuta, mas na pessoa certa, na pessoa bendita de Cristo Jesus, já fará toda a diferença. Mas é preciso que a gente venha, então, acreditar piamente nessa realidade desse amor. A segunda característica é a disposição de abrir mão de tudo para permanecer no amor de Cristo Jesus. Várias vezes, os evangelhos vai nos dizer que as pessoas deixaram tudo, mas tudo mesmo, para seguir a Cristo Jesus. E estas pessoas não se arrependeram, elas não voltaram atrás, porque elas permaneceram
não apenas em Cristo Jesus, mas principalmente no amor de Deus manifestado na pessoa de Cristo Jesus. Repito uma vez mais, quem está na esfera do amor de Cristo permanece, porque é algo muito mais do que prazeroso, é algo que vai satisfazer plenamente a nossa alma, não havendo necessidade de buscar nenhum tipo de alimento espiritual em outro ambiente, senão nessa esfera cristã, isto é, por meio da pessoa de Cristo. A terceira característica é a confiança. Nós precisamos confiar plenamente em Cristo para fazer com que a gente venha permanecer e tornar essa realidade pessoal. Digo isto porque muitas vezes a gente inveja a fé dos nossos pioneiros, os pioneiros batistas que vieram para o Brasil, desbravaram aí o Brasil, foi até os rincões do nosso amado país. A gente inveja grandes homens, cito alguns deles, como Davi Gomes, muitos outros, como João Filso Soren, entre tantos, mas a gente tem que aprender uma coisa: não basta apenas invejar no bom sentido, nós precisamos imitá-los. Esses homens que são exemplos, que permaneceram o tempo inteiro em Cristo Jesus e que sempre apontou para Ele, deve ser não apenas invejado, no bom sentido, não pejorativo, mas imitado. E nós devemos aprender através desses exemplos de homens e mulheres que vieram para o Brasil, outros que nasceram aqui, mas que tiveram algo em comum, a fé em Cristo Jesus, que mantiveram um relacionamento com o Senhor Jesus e que, por sua vez, trabalhou para o Senhor da igreja, consequentemente para os irmãos em Cristo, servindo não apenas a estes, mas também toda a nossa nação. Depois destas três características, eu tenho uma palavra a dizer à igreja. Algumas vezes, nós vivemos uma vida fraca, débil na fé, porque realmente não nos dedicamos a acreditar que o amor do Senhor Jesus Cristo, e esse amor tem prazer em nós, e que esse amor nos possuirá. Não somos nós que vamos possuir o amor. O amor de Jesus é tão grande que não pode ser contido, mas acontece que quando nós estamos nesse amor, nessa esfera amorosa da parte de Cristo Jesus, não tem como não permanecer. Agora, quando nós vivemos uma vida fraca, certamente indica que nós estamos deixando a desejar, nós não acreditamos verdadeiramente nas palavras benditas de Cristo Jesus e por isso temos alguns prejuízos espirituais. Nós deixamos de receber muitas bênçãos espirituais por conta dessa desconfiança ou desse fato de não confiar plenamente no Senhor. Simplesmente, nós não pensamos nesse texto como de fato deve ser. Não pensamos no fato de que a videira verdadeira sustenta os ramos e faz tudo por ele. Por isso que nós precisamos, enfim, estar nos apegando à palavra de Deus, crendo piamente nela, para que nós estejamos sempre aprendendo com o Senhor dos Senhores, mas também o nosso Mestre. Não adianta dizer que Jesus é o Mestre dos Mestres se nós não estivermos aos seus pés aprendendo com Ele. Nós precisamos vivenciar, experimentar, precisamos estar nessa esfera de amor, precisamos estar aos pés do Senhor para aprender com humildade e acolher a palavra de Deus com alegria, mas também com uma disposição de colocá-la em prática, custe o que custar. Jesus não pediu para que nós pudéssemos morrer pela igreja. Ele já morreu por todos nós, mas certamente nós podemos fazer com que a nossa fé seja validada, contanto que nós venhamos permanecer em Cristo Jesus, entendendo que Ele sustenta os ramos e Ele faz tudo pelos ramos, por conta dele ser a videira verdadeira. Talvez alguns que estão assistindo pela internet estejam perguntando: qual é então o segredo para permanecer no amor de Jesus? Já que alguns adentram a igreja,
passa um período, depois retorna e outros ainda sequer voltam para a casa de Deus. O segredo para permanecer no amor de Jesus é, primeiramente, crer que é verdade. É verdade e, como consequência, é possível. Não é algo hipotético, é algo verdadeiro, é uma possibilidade real. O segundo segredo é confiar em Cristo para operar isto em nós. Vocês lembram do contexto? Que disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. A gente recita de có e salteado, mas muitas vezes não internalizamos a palavra de Deus e não colocamos em prática. Por isso que confiar em Cristo para operar isto em nós é importante, porque vai nos garantir que estejamos o quê? Permanecendo em Cristo Jesus. Quando falo permanecer em Cristo Jesus, é estar unido a Cristo, é estar ligado ao Senhor. Não apenas alguns momentos, como os de cultos, por exemplo, mas todos os momentos da nossa vida, a vida inteira, desde o momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, até aquele momento que nós fechamos os olhos aqui na terra e abrimos na eternidade diante do nosso Senhor e diante do nosso Salvador. Além disto, o outro segredo, porque eu não poderia deixar de compartilhar, eu não sou ganancioso, não quero trancar as 7 chaves, é crer que Cristo nos ajudará. Quantas vezes a gente observa na Bíblia pessoas com uma certa fragilidade e ao invés de repreender, chamar atenção, Jesus ajuda. Jesus oferece um suporte, Ele vai amparar. E esse amparo, essa ajuda é para justamente fortalecer, não uma fé de uma forma abstrata, mas um relacionamento real, vivo, aquele íntimo, duradouro e profundo. E por isso nós temos esses 3 segredos já mencionados. Alguns ainda poderão perguntar como podemos atingir, ou melhor dizendo, alcançar esse tipo de fé. Nós temos, meus irmãos, que tirar os nossos olhos espirituais daquilo que são visíveis. Vamos pegar os nossos olhos espirituais e atentar e olhar com fé, é verdade, mas para ver o invisível. E quando fala ver o invisível, o saudoso pastor Ronald Ruther, um dos nossos missionários na Junta de Missões Mundiais, atuou entre alguns países em África, na África do Sul. Ele escreveu um livro, um livreto, editado pela Joerbe, cujo título é Vendo o Invisível. Quando eu peguei aquele livreto, não conhecia o pastor, mais tarde ele veio ser meu professor em uma das disciplinas, no CIEM, mas eu fiquei olhando assim, o título parecia uma coisa meio sem nexo, sem sentido, não concebia na minha mente até então, mas quando eu comecei a ler as páginas, as experiências com o Senhor Jesus, da parte daquele grande homem de Deus, não apenas porque ele era um homem grande em altura, mas porque realmente, por conta do seu testemunho, da sua fidelidade, da sua lealdade ao Senhor, na busca de fazer e de se colocar no centro da vontade de Deus. E mais tarde, já conhecendo ele, ouvindo as suas aulas, ele falava sobre um assunto tão comum, que é oração, mas mostrando com tanta propriedade a necessidade de realmente estarmos diante de Jesus orando, buscando a sua direção, colocando os nossos projetos, as nossas vidas diante do Senhor, sempre consultando. Aí eu fui entender, depois de conhecer o autor do livro, o Ronald Ruther, muito bem, e como se encaixa perfeitamente o título, Vendo o Invisível. Da mesma forma, quando a gente conhece o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, ou o próprio Deus, a gente vai ter uma facilidade de compreender, de assimilar melhor a palavra do Senhor. A gente conhece tanto a palavra de Deus, mas também o Senhor da palavra, através de um relacionamento. A gente precisa, meus irmãos, já que a gente está numa correria final de ano, muitos afazeres, muitas festividades, muitos encontros, talvez alguns desencontros, mas nós precisamos
para permanecer em Cristo, não apenas nesse término do ano 2021, mas 2022 e assim por diante, permanecer em Cristo, como? Passando mais tempo com o Senhor. Aí algumas pessoas poderão dizer, mas isso eu já sei. Mas a questão não é se você sabe, é se você tem passado mais tempo, mais e mais com o Senhor. Quer em oração, quer através da leitura, quando não, por meio da meditação, por meio de um estudo sistemático da palavra de Deus. Passar mais tempo com o Senhor Jesus, por quê? A razão principal se encontra no próprio texto, porque ele diz que ele é a videira, e não é uma videira qualquer. A videira o quê? Videira verdadeira. E se Cristo é a videira verdadeira, nós devemos sim permanecer o tempo inteiro com Ele e investir mais tempo em oração, em termos de intensidade, de colocar todas as nossas questões diante do Senhor e também fazendo com que, à medida que a gente ore e passe mais tempo com o Senhor, haja um aumento do nosso desejo em viver no seu amor. Porque ele disse anteriormente, permanecei onde? No meu amor. Quanto mais tempo com o Senhor Jesus, mais permaneceremos no seu amor e vamos ter um real significado disto em nossa vida, e não vai ser apenas um exemplo da nossa avó, de um grande homem ou de uma mulher de fé, cujo testemunho realmente nos empolga, que deve ser imitado, mas vai ser algo que cada um de nós vai poder vivenciar através da vida espiritual com o Senhor. A gente vai poder fazer isto à medida que a gente começar a se afastar, meus irmãos, de si mesmo. Muitas vezes é muito eu para cá, eu para lá. Quanto mais a gente se afastar do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, dos nossos desejos, dos nossos esforços, ainda que sejam bem intencionados, e da nossa fé frágil, a gente vai se aproximar cada vez mais com o coração cheio do amor de Jesus, porque nós permanecemos nele, a nossa fé vai ser robustecida e certamente o nosso testemunho vai agradar ao Senhor e vai ser visto pelas pessoas de modo que Deus seja grandemente glorificado pelas pessoas e não apenas por nós. A gente vai então, desta maneira, tendo esse comportamento, quer em privado ou num culto público como este, estimular a fé das pessoas, quer destas que se encontram nesse recinto ou das pessoas que estão nos acompanhando pela internet. As pessoas vão se sentir estimuladas e isto vai fortalecer a fé dos outros. Através do quê? Dos nossos exemplos. Por quê? Porque nós estamos permanecendo como ramos na videira verdadeira. Ocupe-se, portanto, com este amor, adore a Deus deste amor e espere, sim, espere por este amor. Não adianta dizer, Deus não me ama, Deus não me quer bem. Eu já disse uma vez que há um cântico que diz que há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. O fato de Jesus ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, já indica esse amor. Ninguém na face da terra pode levantar o dedo e acusar Deus de que o Senhor Deus não o ama. Quem disse isso? Já está não apenas demonstrado, mas também escancarado. Ele morreu de braços abertos por toda a humanidade. O segundo aspecto e ponto que eu quero tratar é sobre o versículo 10, já lido, diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. É obedecer e permanecer. Às vezes nós, crentes em Jesus, gostamos de liderar, mas temos dificuldades em ser liderados. Nós temos facilidade em dizer o que os outros devem fazer, mas muitas vezes não fazemos aquilo que realmente ou que deveríamos fazer. É muito fácil falar, é muito fácil, digamos assim, dar ordens, ditar,
fazer, faça isso ou aquilo outro, mas melhor coisa, certamente, é obedecer. Diz a palavra de Deus lá no Antigo Testamento que obedecer é melhor do que sacrificar. A pessoa pode vir todos os dias à casa do Senhor prestando culto, mas se ela não obedecer, claro que valeu o fato de estar na casa de Deus, mas acaba desconfigurando todo esse elemento da fé, porque a fé cristã não é apenas uma fé submissa a Deus, mas também é uma fé operosa, é uma fé também perseverante, é uma fé que leva a pessoa cada vez mais próximo de Deus e, consequentemente, a ouvir a voz do seu Senhor e, por isso, a obedecer, porque já escutou muito bem o que o Senhor requer de sua vida. Então, o segundo aspecto é obedecer e permanecer. Para isso, nós temos que nos render-se à total obediência do Senhor. Mas cá entre nós, como é difícil. Às vezes a gente obedece uma determinada ordem por medo das consequências. Se eu não cumprir isto, vou pagar um preço muito caro. Mas não deve ser assim. Quando nós estamos no amor de Jesus, nós vamos obedecer porque nós queremos agradá-lo, porque nós já temos plena satisfação em Deus, porque nós vivemos uma vida totalmente agradável ao Senhor. E qual é a chave para permanecer nesse amor de Cristo? Como eu já disse, é render a nossa vida a Cristo para viver em obediência absoluta a Ele. E certamente, não o meu Senhor como se fosse possessão minha, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos os ramos. O nosso Senhor vai nos encorajar, o nosso Senhor vai nos dar poder espiritual. Ele ascendeu aos céus, mas enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. E o Espírito Santo que habita em nós faz da gente uma testemunha de Cristo Jesus, porque transfere poder para ser uma testemunha. Nós já recebemos esse poder dos altos céus através do Espírito Santo que habita permanentemente em nosso coração. Às vezes eu falo permanentemente porque algumas pessoas pensam que o Espírito Santo, ele entra na vida do crente e vai, ora entra, depois sai e fica assim, entra e sai, nada disso. Ele faz morada de uma vez por toda, para todo sempre. E não é à toa que essa fixação, o fato de estar permanentemente no nosso coração, é a garantia, é o penhor da nossa redenção, até o dia que nós formos resgatados pelo Senhor. É esse poder para ser obediente ao Senhor. Poder espiritual para ser testemunha de Cristo. É tão difícil obedecer, é tão difícil fazer as coisas de Deus. É difícil para quem não permanece no amor e quem não quer obedecer e permanecer, portanto. Mas para quem está nessa esfera de amor e permanece em Cristo Jesus como videira verdadeira, se torna muito mais fácil. Porque ela não tem mais o eu, não tem mais a sua vontade, não impera. O que impera, literalmente, é a vontade de Deus. Ele não quer fazer a sua própria vontade, quer fazer somente a vontade do Senhor. E isto é suficiente, basta para Ele. Por isso, essa obediência, esse poder, esse encorajamento da parte de Jesus vai fazer com que a gente viva e permaneça em seu amor. Cristo, então, como a sua videira verdadeira, no seu poder vai nos capacitar para nós sermos santos, para nos tornarmos aptos para a obediência, e pela fé nós vamos garantir uma vida na qual permaneceremos no seu amor. Ainda sobre a obediência, eu posso dizer que, além de ser uma obediência total a Cristo, naquele estilo de rendição, de entrega, e é interessante que a gente faz aqui, no âmbito eclesiástico, fazer apenas uma distinção, é que, vez ou outra, as pessoas confundem alho com bugalho. Às vezes, quer colocar termos tipo consagração e ordenação, dedicação e consagração, como se fosse tudo a mesma coisa. Eu sei que alguns podem entender desta maneira, eu não vou entrar no caso.
Mas permita-me compartilhar o que eu aprendi. Quando nós temos, por exemplo, algum objeto, ou recebemos alguma coisa que não nos pertence, nós dedicamos ao Senhor. Por exemplo, aqui um microfone, quando se compra, a gente dedica ao Senhor, porque é um objeto. Agora, a vida que lhe pertence, que passa, na verdade, a pertencer ao Senhor, mas o que a gente faz? A gente consagra, dedica objetos e consagra a nossa vida. E as crianças? Nós dedicamos ou consagramos? As crianças, os nossos filhos, as criancinhas, os bebezinhos, não são nossos. Não são objetos também, mas nós dedicamos ao Senhor porque não nos pertence, no sentido de que os seus pais vêm consagrar as suas próprias vidas, a fim de que, no momento apropriado, na idade da razão, estas crianças que lá atrás foram dedicadas possam também optar por consagrar as suas vidas ao Senhor. Acontece que às vezes a gente quer até mesmo que os objetos sejam dedicados, dedicar o templo, dedicar isto, aquilo, outro, mas muitas vezes não quer literalmente consagrar a sua própria vida. Coisa bela, bonita, é ver os outros se dedicando ou sendo dedicados, no caso de crianças, quando não vê objetos que são usados para o serviço cristão, a serviço da igreja, para o bem comum, mas não tem, às vezes, esse anelo em seu coração de consagrar a sua vida. Agora, se a gente realmente tem esse encontro real, aquele citado no início da mensagem, real e pessoal, na nossa experiência cristã, a primeira experiência cristã, quando nós somos imersos no Espírito e passamos a ser introduzidos na Igreja de Cristo de uma forma funcional, estamos ligados e unidos a Cristo Jesus por conta disto, nós vamos automaticamente desejar não apenas dedicar isto ou aquilo outro, mas, sobretudo, consagrar o nosso próprio ser, não apenas se maravilhar com o que nós fazemos em ambiente de culto, mas, sobretudo, santificar cada vez mais e mais a nossa vida e procurar agradar ao Senhor. A obediência, meus irmãos, sem Cristo é impossível, mas uma certeza é que, se nós permanecemos no seu amor, isso se torna o quê? Real, uma realidade. Cristianismo não é algo fictício, imaginário, é algo real. Há uma vivência, e todos aqueles que tiveram esse encontro real e permaneceram em Cristo, fizeram questão de honrar o Senhor, de dignificar o Evangelho, fazer com que o nome de Jesus venha a ser não apenas conhecido, mas enaltecido, principalmente através da nossa vida de obediência, vida de consagração, quando nós dedicamos algumas coisas, ou quando não, algumas pessoas que ainda não alcançou a idade da razão ao Senhor, mas que estão sendo vistas e, portanto, honrando ao Senhor. Quero finalizar dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta. Meu prezado ouvinte, você já fez um compromisso de obedecer ao Senhor em tudo que Ele diz? Ficou um tanto difícil, às vezes é difícil até de digerir, porque obedecer até certo ponto é fácil dizer sim, pode contar comigo, mas fazer um compromisso de obedecer ao Senhor em tudo o que Ele diz. Se você quer fazer esse compromisso, considere então a hipótese de fazer, ou você que já fez e que permanece na videira, de renovar, ainda neste finalzinho de ano de 2021, esse compromisso de obedecer. Mas faça isso a Ele agora, em oração, e convide-o para revelar qualquer coisa que tenha impedido a sua vida de obedecer, seja num aspecto ou no outro. Vamos, meus irmãos, terminar com uma oração
e é também uma oportunidade para você fazer a sua própria. Faça uma oração com o Senhor, renove seu compromisso, e que você possa, assim como eu, como nós, renovar também esse compromisso de obedecer ao Senhor em tudo. Oremos nesse sentido, e após a oração, nós estaremos assim terminando com o pós-lúdio. Que Deus possa abençoá-lo rica e abundantemente. Amém. Oremos, pois. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado porque nós estamos diante da Tua Palavra e nós a ouvimos com o nosso coração, recebemos com alegria. Quem sabe, ó Deus, algumas pessoas com a sua fé frágil, teve agora, ó Deus, esse fortalecimento e que o Senhor possa fazer com que ela venha ter um testemunho autêntico, de modo a ser uma testemunha verdadeira e não somente isto, que possa fazer com que Cristo seja visto em sua própria vida. Seja também, ó Deus, com as pessoas que estão com a sua fé fragilizada, que eles possam nesta hora, nesta ocasião, fazer uma renovação de votos, ó Deus, fazer com que o Senhor venha não apenas estar fazendo parte de sua vida, mas estar centralizado em seu coração nesse momento, de modo que ele possa conceber o senhorio de Cristo, bem como estar e permanecer no seu amor e ainda obedecer e permanecer em Ti. Seja, ó Deus, com cada um dos ouvintes que estão nos acompanhando pela internet, que eles possam ser grandemente abençoados pelo Senhor, mas sobretudo, ó Deus, através da Sua palavra, mediante a leitura diária, através da meditação constante, e que eles possam cada vez mais e mais aprender da Tua palavra, sim, mas também com o Senhor da palavra. Para tanto, nos instrui, nos ajuda, nos ilumina sim, Deus, a nossa mente para a devida compreensão, a fim de que venhamos colocar todas as coisas em práticas, agindo de forma obediente e sendo servos leais e fiéis, e sobretudo, santos no Senhor Jesus. Por isso nós te suplicamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.